Olá turma, como vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre regra de 3 composta. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe. A regra de 3 composta é um método pelo qual podemos resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas. Esses problemas podem envolver grandezas direta ou inversamente proporcionais e estão presentes em muitas situações do nosso cotidiano. Exemplos: 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diários. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Vamos formar uma tabela. E nessa tabela nós teremos número de guindastes, número de caixas, números de dias e números de horas. Observe que em números de guindaste nós temos 18 e 12. Número de caixas, 18 e x. Número de dias, 12 e 15. E número de horas, 5 e 4. Vamos fazer a relação entre o número de caixas com as demais grandezas. Observe, aumentando o número de caixas, aumenta também o número de guindastes. Aumentando o número de caixas, aumenta também o número de dias a serem trabalhados. Aumentando o número de caixas, aumenta também o número de horas para o trabalho. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ok? Agora nós vamos organizar as proporções e as razões na direção da seta. Ok? Nós vamos ter 180 para x, assim como 10 está para 12, 12 está para 15 e 5 está para 4. Observe que no segundo membro nós temos uma multiplicação, a qual nós podemos simplificar primeiro. Podemos simplificar 12 por 12. 5 e 15 são números divisíveis por 5. Então vamos simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então nós vamos ficar com 1 vezes 10 vezes x. 10x no primeiro membro, que é produto dos meios, igual ao produto dos extremos. E 180 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 180 vezes 12 é igual a 2160. 10x é igual a 2160. Observe que 10 está multiplicando, vai passar para o segundo membro, dividindo. 2160 dividido por 10 é igual a 216. Alternativa A, 216 caixas. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões
em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Vamos formar a tabela, onde nós vamos ter número de máquinas, número de caminhões e tempo, ok? Observe que nós vamos ter 2 máquinas para 5 caminhões e para o tempo 2 horas e meia. Já na linha abaixo nós vamos ter 5 máquinas para 30 caminhões e o tempo será X horas. Então vamos determinar quem é X. Logo nós vamos analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais ao tempo, ok? Vamos ver. Observe que eu sempre falo no início aumentando, embora eu coloque a seta para baixo, ok? A primeira seta eu coloco para baixo. Observe. Aumentando o tempo, vai em relação a números de caminhões, aumentando o tempo, vai ser necessário mais caminhões. E aumentando o tempo, é necessário menos máquinas. Ok? Então observe que nós temos grandezas diretamente proporcionais entre o número de caminhões e o tempo, e grandezas inversamente proporcionais entre o tempo e o número de máquinas. Vamos organizar a proporção da seguinte forma: 2,5 está para X na direção da seta, ok? Assim como 5 está para 2, assim como 5 está para 30. Observe que 30 e 5 são números divisíveis por 5, então eu posso simplificar. 5 por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Então, nós podemos fazer a regra fundamental da proporção, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Desculpe. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes 5 vezes x, 5x, que é igual a 2,5 vezes 2 vezes 6. 2,5 vezes 2 é 5. 5 vezes 6, 30. Então nós ficamos com 5x igual a 30. Observe que 5 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 30 dividido por 5, 6. Então temos como resposta 6 horas. Vamos aos exercícios. A Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas que atendem a todo seu corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160.000 cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210.000 cópias? Nós vamos colocar a medida, os dados na tabela, à medida que é feita a leitura, certo? Foi dito que o número de copiadores são 8, horas por dia de trabalho 4, dias de trabalho 5,
e a impressão de cópias é 160 mil. Ele quer saber a quantidade de dias trabalhados, X, para 6 horas de trabalho, em que 7 copiadoras irão imprimir 210 mil cópias. Então, vamos analisar as grandezas, se são diretamente proporcional ou inversamente proporcional ao número de dias trabalhados. Vou falar aumentando, embora eu vou colocar a seta para baixo, ok? Aumentando o número de dias, vou relacionar com o número de horas por dia. Aumentando o número de dias trabalhados, serão necessários menos horas, ok? São inversamente proporcionais aí. Aumentando, vou relacionar agora com o número de copiadoras. Aumentando os dias trabalhados, diminui, certo? O número de copiadores. Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E quanto mais dias, mais cópias. Então são grandezas diretamente proporcionais aí, ok? Então eu posso dizer que dias de trabalhos são diretamente proporcionais à quantidade de cópias e inversamente proporcionais a horas por dia e ao número de copiadores. Vamos organizar na direção da seta. Observe que eu tenho 5 para X, assim como 16 está para 21. Aí você pode me perguntar, professor, mas são 16 mil, são 160 mil por 210 mil. É porque aí eu já coloquei da forma mais simples, eu cancelei os zeros. Então fiquei com 16 para 21. Vezes 6 para 4, vezes 7 para 8. Observe que eu posso simplificar antes. 16 é divisível por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 4 dividido por 4 dá 1. 7,21 é divisível por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7 dá 3. Então, nós vamos agora aplicar o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu vou ficar com 1 vezes 6 vezes 4 vezes x é igual a 5 vezes 3 vezes 1 vezes 8. 6 vezes 4, 24x. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 8, 120. Então, ficamos com 24x é igual a 120. Observe que 24 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 120 dividido por 24 equivale a 5. Logo, nós temos como resposta 5 dias trabalhados. Ok? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e o outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender
o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será. Aí vamos ter como alternativas 29, 30, 31, 33 e 28. Vamos à resolução, colocando na tabela. Observe que eram, vou aumentar aqui, dar um zoom aqui, antes eu não tinha dado nas outras, mas eu vou dar um zoom aqui para enxergar melhor. Antes eram 10 funcionários, sendo que 2 tiveram afastamento, foram afastados. Daí ficaram 8. Com o afastamento desses 2 funcionários, aumentou 1 hora de trabalho por dia. Então, se era 8, passa a ser 9 horas por dia. Ok? E eu quero saber em quantos dias, se 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, em 27 dias. E em quantos dias esses funcionários farão o serviço? 8 funcionários farão o serviço trabalhando 9 horas por dia. Então vamos ver como vai ficar essa relação. Observe que eu vou analisar em relação ao número de dias, ok? Vou falar aumentando, mas vocês sabem que eu vou colocar a seta para baixo, ok? Aumentando o número de dias, vou precisar de menos funcionário, ok? Mais dias, menos funcionários. E aumentando o número de dias, ou seja, mais dias, menos horas por dia. Então nós podemos dizer que tanto o número de funcionários como horas trabalhadas por dia são inversamente proporcional ao número de dias nessa questão, ok? Então nós vamos ter 27 para x, assim como 8 está para 10, assim como 9 está para 8. Observe que nós podemos fazer a simplificação antes. 8 é divisível por 8. Então, simplificando, nós vamos ficar... Agora já podemos aplicar produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ok? 9 vezes x é igual a 27 vezes 10. 9x é igual a 270. Observe que 9 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 270 dividido por 9. Logo, x é igual a 30. Temos como resposta 30 dias. Terceira questão. 6 torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Quanto tempo leva para 20 torneiras encherem 4 piscinas? Vamos organizar a tabela. Observe que eu coloquei número de torneiras, número de piscinas e tempo. Então, 6 enche uma piscina em 20 horas. Quero saber qual o tempo para 20 torneiras encherem 4 piscinas.
Então vou relacionar com o tempo, ok? Observe, aumentando o tempo, quanto mais tempo, mais piscinas serão enchidas. Quanto maior o tempo, vão ser necessários, são menos torneiras, ok? Então, eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcionais o tempo e o número de piscinas, e inversamente proporcionais o tempo e o número de torneiras. Vamos fazer a proporção na direção da seta, ok? Então nós ficamos com 20 para x é igual a 1 sobre 4 vezes 20 sobre 6, ou 1 para 4 e 20 para 6. Daí, eu optei nessa questão por não fazer a simplificação, foi a opção minha, ok? Poderia fazer a simplificação antes? Poderia, mas por opção eu não fiz a simplificação. Coloquei 20 para x, que é igual a 1 vezes 20, 20, e 4 vezes 6, 24. 20 para 24. Daí, observe que eu posso aplicar produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ficar com 20 vezes x, 20x, e 20 vezes 24, que é igual a 480. Observe que 20 está multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 480 dividido por 20, que é o mesmo que 48 dividido por 2. E 48 dividido por 2 é igual a 24. Então temos como resposta 24 horas ou um dia. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham compreendido o assunto e põe em prática o que foi visto nesta aula, ok? Um forte abraço em todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.